Boa tarde, só para lembrar o que a gente tinha feito na aula passada, né? Basicamente, a gente começou a tratar teoria lagrangiana, né, de campos clássicos, calcado na teoria lagrangiana de mecânica clássica, né? O formalismo é similar, obviamente tem uma diferença na definição das funcionais, né, basicamente, né? Certo? Então, eu só vou fazer uma revisãozinha de o que é funcional do ponto de vista de mecânica clássica, para a gente relembrar e trazer de volta os nossos últimos achados do final da aula passada, onde a gente escreveu a equação de Euler-Lagrange em termos das derivadas funcionais, que é uma novidade, né? E conectar ela, né, essas derivadas funcionais, ou a equação de Euler-Lagrange nas derivadas funcionais, com a densidade lagrangiana, porque no final da aula a gente mostrou, ou definiu, que nós iríamos usar teorias de campos clássicas locais, né, onde eu posso construir uma densidade lagrangiana, onde a integral no volume espacial dessas densidades lagrangianas nos dão a lagrangiana, né, dos campos. Então, só para lembrar um pouquinho de mecânica clássica, né, lembrando o que é uma funcional, já que a gente está trabalhando bastante sobre em termos de funcionais, né? Então, a funcional nada mais é que um mapa, né, um mapping de funções em números reais, né? Então, eu vou do espaço das funções no número real ou número complexo, depende de qual é que tipo de funcional tu está falando, mas em geral na mecânica clássica a funcional é um número real, né? No caso aqui, como é que eu defino se eu tenho uma função usual, né, f, que depende da variável y dependente, né, e a variável independente seja x, x e y, lá na mecânica clássica, x, a variável independente é o tempo em geral, né, e o y de x vai fazer o papel da x de t, né, que é a trajetória e a velocidade. Então, a minha função, eu posso construir uma função da trajetória e da velocidade, né, do vetor velocidade ou da velocidade, e eventualmente explicitamente do tempo, isso é uma função mesmo, e lá a gente define o que é uma funcional, né, que a gente denota por funcional, colocando os argumentos dessa funcional não em parênteses, mas sim em colchetes, né? Essa notação o Greiner também usa, né? Então, por exemplo, aqui eu vou construir a funcional que depende das funções y de x e y' de x, né? A derivada de y relativa a x, né? A funcional, aqui eu vou definir como sendo uma integral definida em x, né, que é a variável independente, da minha função de y e y' e eventualmente explicitamente em x. Então, você consegue entender aqui que uma funcional, como eu integrei em x, né, as funções que estão aqui dentro, né, as trajetórias, por exemplo, de mecânica clássica, eu vou obter um número real, né? Então, a funcional sempre pertence aos reais ou aos complexos, né? E a gente está integrando, no nosso caso, lá na mecânica clássica, a integração do tempo, né? Que é o parâmetro de evolução temporal, de evolução do sistema, né? Mas aqui em campos, o tempo, claro, é um parâmetro, mas a gente está fazendo integrações, no final das contas, nos volumes espaciais. Sempre a gente tem integrais 3Dsr, né? 3, D3R, né? No espaço. Mas só para lembrar o que é uma funcional lá de mecânica clássica, que é o conceito que a gente está utilizando aqui também, né? Se eu conheço o que é uma funcional, lá em mecânica clássica a gente também define o que é uma variação de uma funcional, né? A variação da funcional é a funcional calculada em y mais delta y menos f de y, né? Claro que se a f, né, a funcional depender só de y, mas eventualmente ela pode depender de y' também, né? O que é essa variação aqui, né? Basicamente, usando a definição da funcional, né? É a variação dos argumentos, e dentro dos argumentos, né, das integrais, eu tenho funções mesmo, né? Funções reais, né? Funções usuais, né? Sendo que o argumento da primeira função aqui é tomada em y mais variação de y, né? Certo? As coisas que estão aqui dentro dos argumentos das integrações, né, que é f com o shift em y e a própria f, a gente pode lembrar que esses dois termos aqui nada mais são que, em primeira ordem, né, a definição da derivada da função f relativo à variável y, né? Ou seja, f de y mais delta y, né, é a própria função f de y mais a sua derivada de primeira ordem y e a variação delta y, né? E essa expansão em primeira ordem de uma função, né, em termos da variável y, né? Então a gente pode sempre escrever uma variação de uma funcional, né? Variação de uma funcional lá em mecânica clássica, né? Como em termos da derivada parcial dessa função que está dentro aqui da integração, né? Em y, ou seja, na variável em que a funcional está dependendo, né? E a variação do argumento da funcional.
Basicamente é isso que a gente faz. Por que eu estou lembrando isso? Porque na aula passada a gente definiu, né, começou a trabalhar com a funcional L. A funcional L não é a função lagrangiana, é uma funcional do campo e da derivada do campo. Por isso que a gente estava fazendo a integração em D3R, né, em termos das derivadas funcionais de φ e φ ponto. Então, só para não confundir função por funcional, né? Então, toda vez que eu estou falando L de T, eu estou pensando que é uma funcional dos campos, né? Que envolve, como a gente mostrou na aula passada, a integração espacial, né? A gente mostrou na aula passada, né, que a variação da ação, como é em mecânica clássica, né, que é a integral no tempo da funcional lagrangiana, né, pode ser então obtida diretamente a partir da funcional, perdão, a variação da ação pode ser escrita diretamente em termos da variação da funcional lagrangiana dos campos, né? E a gente mostrou, na verdade, a gente usou a definição que está no Greiner, né? De como é que a gente calcula, então, a variação da funcional lagrangiana dos campos, né? Que depende do campo e da derivada temporal do campo, né? Isso é a integração sobre volume, e aqui dentro a gente tem as chamadas derivadas funcionais, né, da funcional lagrangiana, da função lagrangiana em termos dos campos, né. E depois a gente até discutiu como é que a gente interpreta, né, essas derivadas funcionais. O que eu vou fazer agora, em seguida, é tentar nos livrar da equação de Euler-Lagrange na forma de derivadas funcionais para trabalhar com as equações de Euler-Lagrange em termos de derivadas parciais usuais, de funções usuais, né? Então a gente vai ter que fazer um passo adiante aqui hoje, depois a gente vai introduzir a mecânica, a teoria hamiltoniana para os campos, né? E vamos definir parênteses de Poisson a partir da teoria hamiltoniana de campos, como também a gente faz em mecânica clássica, né? Mas lembrando, a extremização da ação, né, dos campos leva, então, a uma equação de Euler-Lagrange, que é muito parecida com a equação de mecânica clássica, né? Só que agora aqui envolve, né, como a gente viu na aula passada, as derivadas funcionais do L relativo ao campo e a derivada do campo, né? Então, para ΔS ser zero, essa condição, o argumento aqui dentro do integrando tem que ser nulo, né? E a gente, lembrando que na aula passada, a gente, no finalzinho da aula, definiu, então, também, né, a funcional lagrangiana em termos de uma densidade lagrangiana, né? Ou seja, uma função que depende do campo e das derivadas de primeira ordem, tanto espaciais quanto temporais dos campos, né? Claro, integrada sobre o volume. Então, quando eu integro sobre o volume espacial a densidade lagrangiana, eu obtenho a funcional L, certo? Dessa definição da densidade lagrangiana, né, o L, a densidade lagrangiana integrada da UL, né, a gente consegue calcular a variação da funcional L em termos da variação da função densidade lagrangiana. Então, ela é uma função dos campos, e os campos, claro, dependem do espaço e do tempo, né? O que é a variação de L, na definição também mecânica clássica, né, que vale em campos também, né? É a variação da funcional L, né? A variação da funcional L, onde a gente vai tomar cada uma das dependências da funcional, que é o campo e as derivadas de primeira ordem do campo, e os seus incrementos, né, as suas variações. A variação do campo, a variação do gradiente do campo e a variação da derivada temporal do campo, comparado com a funcional calculada com os campos e suas derivadas sem as suas variações, né? A gente pode mostrar que isso aqui pode ser escrito em termos da variação, né? A variação da funcional como em mecânica clássica, né? A variação da funcional em mecânica clássica, a menos da integração espacial, né? É escrito em termos da derivada parcial da função, que no caso ali é a função densidade lagrangiana, e em termos dos seus argumentos, né? Então o y vai fazer papel aqui, no nosso caso, da L densidade lagrangiana, né? Vamos fazer o papel, então, do φ, gradiente de φ e o φ ponto, né? Então, eu ainda também posso escrever a variação da funcional lagrangiana em termos, claro, integral sobre volume e a variação da função que está aqui dentro, né? Como a gente mostrou em mecânica clássica também funciona, né? Então, eu vou ter que ter del del φ, variação do campo, del gradiente do campo, variação do gradiente do campo, mais
del L, del φ ponto, variação do φ ponto. Exatamente como é em mecânica clássica, né? Variação de uma funcional, a menos da integração aqui por dentro. A gente pega a função, que é o integrando, e calcula as suas derivadas parciais em cada uma das suas dependências, y, y' e eventualmente x, e multiplica pela variação daquele argumento. Então é igual como a gente faz em mecânica clássica aqui. Tem um termo complicado aqui para nós, que, obviamente, na aula passada a gente mostrou a dependência da variação da funcional em termos de φ e de φ ponto. Aparece uma novidade aqui, quando a gente está usando a função densidade lagrangiana, que é o gradiente do campo φ, né? A gente vai tentar reescrever esse termo, esse segundo termo que envolve o gradiente do campo φ, em termos da variação do próprio campo φ. Então eu vou só fazer um truque aqui para reescrever o segundo termo, né? Certo? Como é que a gente vai escrever o segundo termo? Ou seja, na verdade, essa integral toda aqui, né? Eu quero reescrever a segunda integral, que é a integral no volume espacial, da derivada parcial da densidade lagrangiana relativo ao gradiente do campo, né? O campo φ, variação do gradiente do campo φ. Só para lembrar, na aula passada a gente já usou esse conceito, né? As operações de variação e derivadas, sejam temporais quanto espaciais, elas podem ser intercambiadas porque elas são operações independentes, né? Isso em mecânica clássica também é, né? A variação e a derivada temporal é intercambiável, se vocês lembrarem da mecânica clássica, né? Então, o primeiro passo para reescrever o segundo termo é trocar a ordem aqui, né? Trocar a variação pelo gradiente, né? Então, aqui eu vou trocar a ordem das derivações, né? Então, a variação do gradiente vai ser escrita como o gradiente da variação do campo φ. Esse é o primeiro passo, certo? O segundo passo agora é reescrever o integrando. Lembrando que aqui eu estou fazendo uma integração de volume agora, né? Fazendo uma integração de volume desta quantidade. Lembrando que a derivada de L relativa ao gradiente é uma função, né? A derivada de uma função é uma função e mais o gradiente. Lembrando que a gente pode usar lá as propriedades do gradiente, né? O gradiente de um produto de funções basicamente segue as regras da derivada do produto de função de uma variável, né? Isso é o gradiente de f vezes g mais f gradiente de g se eu estou tomando o gradiente de um produto. Então, eu posso reescrever este integrando, supondo, por exemplo, que a minha f delta g é o que está dentro dessa integração de volume, né? Então, se eu estou integrando f delta g, ela pode ser escrita ou integrando, né, como o gradiente do produto dessas duas coisas, né, desta função e do φ, do campo φ, que também é uma função, né? Tá aqui, ó, gradiente do produto, f vezes g, estamos chamando de f, essa de g. Este cara aqui só. Menos, né? Menos o gradiente de f, ou seja, o gradiente da derivada de L, né? E a g, que no nosso caso aqui, a g é a variação do campo φ. Vocês conseguem ver ainda que eu tenho uma integral de volume, né? Do gradiente de uma função, tá? Eu posso transformar essa integral de volume do gradiente de uma função numa integral de superfície, usando aqueles teoremas integrais, né? Eu vou transformar a integral de volume numa integral de superfície. Obviamente, essa superfície delimita o meu volume, né? Ou seja, é a superfície que delimita o volume de integração aqui, né? E o que eu tenho aqui dentro como argumento da integral de superfície é justamente o argumento, a função que está sendo tomado o gradiente, né? Que era a derivada de L relativo ao gradiente, multiplicado pela variação da função φ. Aqui a gente vai supor, né, que a derivada de L relativa ao gradiente de φ na superfície de integração tende a zero rapidamente. E aí a gente pode considerar essa primeira integração, que vai ser, no final das contas, uma integração de superfície, né? E resta uma integral ainda de volume, mas que envolve, então, o gradiente da derivada de L relativo ao gradiente de φ, né? Multiplicado pela variação de φ. Então, a gente vai trocar o segundo termo por uma outra integração de volume, né? Onde a gente vai ter uma troca de sinal e os argumentos ficam diferentes, né? Lembrando que quando eu substituo essa equação aqui, os dois primeiros termos são proporcionais à variação do campo φ. E aí eu fico, então, com a variação da funcional lagrangiana, né?
como a integral no volume. Aqui eu já estou colocando aquele segundo termo já transformado, né? Tem troca de sinal, mas também depende de ΔΦ. E o último termo mantemos como usual, tá? Essa é uma outra maneira de reescrever a mesma conta que a gente fez na aula passada, que é a variação da funcional L, né? A variação da funcional L, se eu tenho uma densidade lagrangiana associada, ou seja, se eu estou trabalhando com campos locais, né? Clássicos locais, eu também posso escrever a variação da funcional desta forma em termos da densidade lagrangiana. Se eu comparar esta equação aqui, né, para a variação da funcional L, com a expressão da aula passada em termos das derivadas funcionais, né, olhar os argumentos aqui, né, da integração de volume da equação 1 e da esta que eu acabei de derivar, a gente vai conseguir entender, reescrever, né, identificar quem são aqui as derivadas funcionais da funcional L em termos da função densidade lagrangiana. Olha, eu só vou olhar quem acompanha o ΔΦ e quem está acompanhando o ΔΦ ponto. As equações são exatamente as mesmas, integrais de volume, temos as variações do campo e da derivada temporal do campo, e agora a gente já consegue entender quem são aqui as derivadas funcionais de L relativo a φ e a derivada funcional de L relativo a φ ponto. Tá aqui, ó. Esta criatura aqui é a derivada funcional de L relativo a φ, ou seja, envolve a derivada parcial de L, densidade lagrangiana, relativa ao campo e ao gradiente do campo, né? E o último termo deve estar associado com a derivada funcional da funcional L relativo à derivada temporal do campo, né? Basicamente, são idênticas, né? A derivada funcional de L relativo a φ ponto e a derivada parcial da densidade lagrangiana relativo a φ ponto. Com essa identificação aqui, em termos da função densidade lagrangiana, a gente pode reescrever as equações de Euler-Lagrange, que a gente mostrou na aula passada em termos das derivadas funcionais, mas como a gente agora já sabe escrever as derivadas funcionais em termos da função densidade lagrangiana, né, a gente já pode escrever como é que fica a equação de Euler-Lagrange em termos das densidades lagrangianas, né? Então, lembrando, só reescrever esta equação aqui, né, usando as derivadas funcionais. E, claro, colocando as identificações, né, que a gente acabou de mostrar, a gente vai ficar com esta equação aqui equivalente de Euler-Lagrange para os nossos campos clássicos, né? Basicamente, o que eu estou mostrando aqui é o equivalente da equação de Euler-Lagrange, agora escrito em termos da função densidade lagrangiana. Daqui para diante, a gente vai usar sempre esta... Na verdade, é a forma covariante dela, mas sempre essa forma da equação de Euler-Lagrange, as equações de movimento, entre aspas, né? Que aqui não tem nada a ver com movimento de mecânica clássica, né? Mas a gente usa sempre a mesma terminologia, né? A gente vai utilizar esta aqui, que aí ela é trivial para nós, porque basta fazer derivadas parciais de uma função, né? Que a gente sabe fazer lá do cálculo integral e diferencial, né? Interessante que aqui as equações de Euler-Lagrange, né? Ela não envolve só a derivada temporal aqui, né? Mas também o gradiente de uma função que é dada pela derivada de L relativa ao gradiente de φ. Eu vou tentar compactar esta equação de Euler-Lagrange em termos do L caligráfico, né? Usando a notação covariante relativística, né? Ou seja, aqui eu vou usar C igual a 1, né? A constante velocidade da luz igual a 1, que é o que a gente usa em física de partículas, né? A gente usa unidades naturais, H cortado igual a C igual a 1. O Greiner usa essa notação, nunca o escreve C e H cortado, a menos que ele diga, né? Mas, só para lembrar, né? A gente pode escrever as quadricoordenadas, né? No espaço de Minkowski, né? Como xmi, onde o índice mi superior ele vai de 0 até 3, né? Onde o índice 0 corresponde ao tempo, né? Na verdade, CT, né? Mas com C igual a 1, isso é o tempo, né? E as mi igual a 1, 2, 3 são as coordenadas espaciais, né? Então, xmi são as quadricoordenadas, né? Que basicamente são o tempo e as componentes do vetor posição, ou as tricoordenadas, coordenadas em 3D, né? Aqui vocês conseguem ver que eu tenho uma derivada espacial 3D, né? Que é o
o gradiente, né? Está sendo tomado o gradiente dessa criatura aqui. Então eu tenho uma derivada espacial e eu tenho uma derivada temporal. Se vocês lembrarem lá da notação covariante relativística, né? Ou em física de partículas, né? Se eu estou com uma função φ, né? Não é o campo, estou qualquer função, né? E eu estou calculando a derivada relativa às quadricoordenadas, né? Se eu estou calculando del φ, del x⁻, né? Lembrando que essa derivada aqui, para μ igual a zero, é derivada temporal, e para μ igual a 1, 2, 3, são derivadas espaciais, né? Na forma compacta, a gente escreve essa derivação nas quadricoordenadas como del mi embaixo, né? Del mi embaixo nada mais é que derivada relativa às quadricoordenadas, né? Que, como eu estava mostrando para vocês, a componente zero, eu posso pensar que esse cara aqui é um quadrivetor, né? A componente zero desse quadrivetor são as derivadas temporais sobre a função φ, e as componentes do 1, 2, 3 desse quadrivetor são as derivadas espaciais, que na verdade é o gradiente, né, da função φ, né? Então é só para lembrar a notação, né? A notação compacta relativística para derivadas ou quadriderivada, né? Quadriderivada envolve, então, derivada temporal e espacial. Se vocês olharem aqui, é o que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo derivadas espaciais e derivadas temporais aqui, né? De certas quantidades, né? De certas quantidades. Então, se eu fatorar o sinal menos e identificar que os dois termos que eu tenho aqui, basicamente pode ser escritos na forma compacta, em termos das derivadas das quadricoordenadas, né? Aqui a derivada temporal e aqui as derivadas espaciais, né? A gente pode escrever de maneira compacta esta equação de Euler-Lagrange em termos do L caligráfico, né? Desta forma. O primeiro termo continua, né? Del L, del φ, né? Lembrando sempre que aqui eu já estou usando o x pequenininho como já as quadricoordenadas, né? Aqui dentro desse x envolve tanto as espaciais quanto a temporal. Sinal menos fatorado. E os dois termos na forma compacta envolvem, então, a derivada, a quadriderivada, né? Quadriderivada. O termo com μ igual a zero é esta primeira derivada temporal. Os termos em μ igual a 1, 2, 3 são o gradiente. Das funções, né? Obviamente, para μ igual a zero, eu estou derivando del L, del φ ponto, né? Então, lembrando que o μ aqui é coincidente com aqui de dentro, né? Então, se eu boto zero aqui, aqui também é zero. E aí fechou todas. Estou fazendo derivada temporal da derivada de L relativa à derivada temporal de φ, que é este cara aqui. Se μ é 1, 2, 3, por exemplo, μ igual a 1, bom, eu tenho derivada em x1 da derivada de L, derivada em espacial, na mesma componente, na mesma coordenada, né, vezes φ, né, atuando sobre φ, que é justamente esse termo do gradiente da del L, del, né, gradiente de φ. Então, essa escrita aqui é um pouquinho mais compacta, né, usando, então, a notação de quadriderivada, né, covariante relativística, né. Esta expressão compacta, variando μ de 0 a 3, cobre toda essa expressão, né, com 3 termos, né. Só para compactar esses dois últimos termos aqui, em termos de uma única derivada covariante, né. Quando a gente for lá, então, das equações de Euler-Lagrange dos campos clássicos, eu sempre vou me referir a esta equação aqui, tá? Em termos da densidade lagrangiana, já na forma covariante relativística, tá? Certo? Obviamente, aqui eu estou fazendo a versão mais simples, né? Onde eu estou pensando que o meu lagrangiano, a minha densidade lagrangiana, se refere a um único campo, né? Mas eu posso ter sistemas físicos que envolve mais de um campo, né? Então eu posso generalizar essa equação de Euler-Lagrange para um campo, para a equação de Euler-Lagrange ou equações de Euler-Lagrange para múltiplos campos, né? Então se eu tiver vários campos, né, eu vou denotar aqui por φj, né? Para cada campo individual, para cada campo independente j, onde o j vai de 1 até n, onde eu tenho n maiúsculo campos, né? Eu vou ter uma equação de Euler-Lagrange específica para aquele campo, né? O campo J. Isso aqui é parecido com o que acontece com as equações de Euler-Lagrange na mecânica clássica, né? Aqui o J seria as equações de Euler-Lagrange para cada coordenada generalizada I, né? Certo? Então, se eu tenho um conjunto de
coordenadas generalizadas, eu posso escrever, então, o conjunto das equações de Euler-Lagrange para cada uma dessas coordenadas generalizadas. Lembrando que aqui, as coordenadas generalizadas de mecânica clássica, o papel delas está sendo feito pelo campo clássico φ, né? Então, se eu tenho mais de um campo, a gente vai ter, então, um conjunto de equações de Euler-Lagrange, certo? Mas, basicamente, a gente vai usar essa equação aqui para calcular as equações de movimento. Vamos, do ponto de vista prático, fazer um exercício, né? Agora que a gente já sabe como calcular as equações de Euler-Lagrange a partir da densidade lagrangiana, aqui, como um exemplo do cálculo das equações de movimento, eu vou usar o chamado campo de Schrödinger, tá? É uma abstração aqui para nós, mas qual é que é a ideia, tá? Eu vou construir uma função densidade lagrangiana ele é construído de tal forma que as equações de movimento vão nos dar a equação de Schrödinger, certo? Então eu vou pensar que esse psi de RT, que lá na mecânica quântica não relativística é a função de onda, né? É a equação de onda complexa que obedece à equação de Schrödinger, né? Que não tem interpretação física, mas o seu quadrado tem, né? A densidade de probabilidade, a ρ, né? É o produto do conjugado complexo dessa função de onda por ela mesma, né? Mas aqui eu vou encarar a função psi, né, como um campo clássico, tá? Então eu vou pensar no campo de Schrödinger, eu vou ter aqui entre aspas, né? Eu vou pensar num campo de Schrödinger, que é a função psi, o campo psi R de t, que obedece, né, que é argumento de uma densidade lagrangiana. Obviamente aqui vai cair de paraquedas essa densidade lagrangiana, ela aqui está só para efeito de exercício, tá? Então a minha densidade lagrangiana do campo de Schrödinger vai ser uma densidade lagrangiana, então, do campo de Schrödinger, do gradiente, ou seja, as derivadas de primeira ordem, tanto espaciais quanto temporais desse campo, né? Ou seja, gradiente de psi e psi ponto, né? Onde psi ponto é derivada temporal, como a gente mostrou no caso geral ali, né? Ela vai ter esta forma aqui, né? Se vocês olharem, né, é complicada, né? O primeiro termo, então, envolve o complexo conjugado da psi, do campo de Schrödinger, a derivada temporal do campo de Schrödinger, gradientes tanto do campo de Schrödinger quanto do campo conjugado de Schrödinger. Aqui eu tenho o potencial, né, o usual, que a partícula está sujeita lá na mecânica quântica não relativista, na equação de Schrödinger, e o produto do campo de Schrödinger, complexo conjugado, por o próprio campo de Schrödinger, né? Então aqui essa densidade lagrangiana do campo de Schrödinger envolve tanto o campo de Schrödinger quanto as suas derivadas de primeira ordem temporais e espaciais. Acreditem, ok, é um exercício, tá? Acreditem que eu consigo construir uma densidade lagrangiana associada, entre aspas, a um campo de Schrödinger que tem essa forma funcional no campo psi, tá? É uma forma específica, certo? Eu vou usar ela para nos entender como é que a gente utiliza as equações de Euler-Lagrange ou as equações de movimento, tá? Aqui, na densidade lagrangiana, aparece tanto o campo de Schrödinger psi, quanto o seu complexo conjugado. Sempre que isso acontece, campo e o seu campo complexo conjugado, a gente vai considerar que esses dois campos, tá? Que essas duas entidades, essas duas quantidades, são campos independentes. Tá? O campo de Schrödinger psi é um campo e o campo de Schrödinger conjugado é um outro campo independente. Nesse sentido, quando a gente for calcular as equações de Euler-Lagrange para estes campos, né, a gente vai ter que usar essa daqui. A gente vai ter duas equações de Euler-Lagrange, onde o J vai de 1 até 2, né? Onde o J igual a 1 é para o campo psi e o J igual a 2 é para o campo psi estrela, tá? Então, o único detalhe aqui é que eu vou considerar psi e psi estrela campos independentes. Isso significa que eu vou ter que construir duas equações de Euler-Lagrange. Bom, ou seja, aqui eu estou escrevendo explicitamente as duas equações de Euler-Lagrange, tá? A equação de Euler-Lagrange para o campo de Schrödinger psi e a equação de Euler-Lagrange para o campo de Schrödinger psi estrela, certo? Usando, claro, a notação covariante relativística, como mostrei ali para cada campo, né? Del L, del φ, menos derivada covariante, derivada quadriderivada, né? Del L, del mi de φ. Onde φ é psi aqui, psi estrela, né? Tá aqui. Tá? Lembrando que a forma compacta da derivada, da quadriderivada, envolve o gradiente
e a derivada temporal, né? Gradiente, derivada temporal, todo mundo com sinal menos, né? Certo? Então aqui eu estou só escrevendo se eu tenho uma densidade lagrangiana de dois campos independentes, que é o caso aqui, né? Onde psi é o campo de Schrödinger. As equações de movimento são duas, né? Uma para cada um desses campos independentes, um para o psi e um para o psi estrela. Bom, agora o próximo passo é ir na prática, né? Dado essa lagrangiana, essa densidade lagrangiana, nós calcularmos as equações de movimento, ou seja, as equações de Euler-Lagrange para cada um dos campos. Vamos começar com o campo psi-estrela, tá? O campo psi-estrela, para eu calcular as equações de Euler-Lagrange para ele, a equação de Euler-Lagrange para ele, eu preciso calcular três derivadas, tá? A derivada de L relativa a psi-estrela, a derivada de L relativa a gradiente de psi-estrela e a derivada de L relativo a psi-estrela derivada temporal dele, né? O psi-estrela ponto, né? Psi-estrela ponto, certo? Eu vou calcular um por um dessas três derivadas parciais que a gente precisa. Vou só voltar aqui na nossa densidade lagrangiana. A primeira derivada aqui, então, é a derivada do L relativo, da densidade lagrangiana relativa a psi-estrela. Temos dois termos que envolvem psi-estrela explicitamente, né? O primeiro termo e o último termo. O primeiro termo, então, se eu derivar em psi-estrela, né? Isso dá IH cortado, del psi, del t. Lembrando que psi é independente de psi-estrela, né? E o último termo vai nos dar, derivando em psi-estrela, vai nos dar o negativo do potencial físico, que a partícula está lá na mecânica quântica relativística, vezes psi, né? Segunda derivada é del L, a derivada parcial de L relativo ao gradiente de psi-estrela, né? O único Professor, termo... uma dúvida agora? Claro, pode falar. Nesse caso, os campos ali, psi e psi-estrela, vão ser sempre independentes ou esse é um exemplo à parte? Não, não, sempre vão ser independentes, tá? Ah, Eu vou tá. considerar como sendo campos distintos, né? Ah, tá. Ok, obrigada. Uhum. Logo depois a gente vai ver por que a gente tem que considerar, e quando a gente for fazer a quantização dos campos, né? O psi é diferente do psi-degre, porque quando a gente quantiza, né? O complexo conjugado de uma função vai girar eu vou levar os campos para operadores, e aí eu tenho que fazer distinção entre o operador e o seu conjugado hermitiano Degger, né? A princípio, eu não tenho como garantir que o campo, o operador campo e o seu hermitiano, né, o seu conjugado hermitiano, são idênticos. Então, sempre vou utilizar. Mas se tu lembrar mesmo em mecânica quântica não relativística, né, né, a função de onda, né, a função complexa de variável real psi e a psi-estrela são funções diferentes, né? Sim, sim. O Se tu pegar, complexo é o. uhum. Uhum. Pega a onda plana, né? Se tu pegar a onda plana, a, a, a onda plana andando para a direita tem um sinal lá do I, e a onda plana andando para a esquerda, que é o psi-estrela, né? Tá andando para outra direção. Então, essa psi representa coisas que estão acontecendo distintas, mesmo para a onda plana, né? Ok. Então, aqui, respondendo bem a tua pergunta, toda vez que a gente tem um campo e seu complexo conjugado, né, o estrela, a gente sempre vai considerar ele como sendo distintos. Ok. A menos que seja dito. A menos que seja dito, né? Certo? Mas como eu estava falando, eu estava calculando as derivadas, né? Calculamos a primeira. Agora temos que calcular a derivada de L relativa ao gradiente. O gradiente de psi-estrela só aparece no segundo termo, né? Que fica claro qual é que vai ser a derivada, né? A derivada é todo mundo que está acompanhando o gradiente de psi-estrela, que é menos h cortado sobre 2m, né? Gradiente de psi. E, finalmente, a última derivada é a derivada de L relativo a psi-estrela ponto, né? O psi-estrela ponto, perdão, não aparece aqui na densidade lagrangiana do campo de Schrödinger, né? O psi-estrela ponto, ou seja, a derivada parcial relativa ao tempo do psi-estrela não aparece. Então, significa que del L de psi-estrela ponto é zero, certo? Lembrando que a equação de Euler-Lagrange, além das derivadas de L relativo ao campo e as suas derivadas temporais e espaciais, né, tem um termo, que é o segundo termo, que envolve, então, o gradiente da função derivada. Então, eu já calculei quanto é que é a derivada,
e vou calcular o gradiente desta função derivada. Lembra que isso aqui é uma função, né? Quem é esse cara aqui, né? Quem é este cara aqui? Né? Este cara aqui, né? Na verdade é divergente aqui, né? Perdão, divergente, né? Divergente. Esse cara aqui é um vetor, né? Eu tenho aqui del L, del lá, 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 ele a menos das constantes é um vetor, que é o vetor gradiente, né? Então aqui eu vou calcular, aqui tem que ser um divergente, né? Quando eu estou calculando o nabla aqui, né? É o divergente deste vetor aqui, né? O divergente do gradiente, na verdade, é o operador laplaciano, né? Então eu tenho as constantes, que é menos h cortado sobre 2m, né? E o laplaciano da função psi, certo? Então aí eu já consigo calcular quem é esse segundo termo aqui, ó. O divergente desta função é proporcional ao laplaciano da psi. E aí podemos escrever explicitamente a equação de Euler-Lagrange para o campo independente psi-estrela, né? Em termos das três derivadas que a gente acabou de fazer. Esta, fazendo a coleção, né? Pegando uma por uma, nos dá esta equação aqui, né? Se a gente reagrupar, né, separar do lado esquerdo as derivadas temporais e no lado direito as derivadas relativo à parte espacial, né, é o que a gente vai obter para a equação de Euler-Lagrange para o campo independente psi-estrela, né, o complexo conjugado do campo de Schrödinger. Essa equação de Euler-Lagrange é justamente a equação de Schrödinger, da mecânica quântica não relativística, certo? Então eu consigo mostrar aqui que desta densidade lagrangiana, do tal campo de Schrödinger, uma das equações de Euler-Lagrange, que na verdade é a equação de Euler-Lagrange para o campo psi-estrela, nos dá a equação de Schrödinger. E a outra equação de Euler-Lagrange? Bom, é só repetir o mesmo procedimento, só que agora as derivadas de L vão ser relativas ao campo de Schrödinger mesmo, né? Psi, gradiente de psi e psi ponto. É o mesmo procedimento que eu fiz antes, né? A gente consegue identificar. A única diferença é que o del L e del φ ponto é não nulo, né? Porque tem o primeiro termo que envolve a derivada temporal do psi, ó. E esse cara aqui não vai ser nulo como no caso anterior. Bom, fazendo o mesmo procedimento, colocando nas caixinhas, né? Esta aqui é a equação compacta, né? De Euler-Lagrange para o campo psi, colocando toda a caixinha, de novo reagrupando o termo da temporal, derivada temporal na esquerda e derivadas espaciais à direita. O que eu vejo aqui que eu obtive, né? Comparado com a equação de Schrödinger, né? Obviamente aqui eu tenho uma equação, né? Tipo equação de Schrödinger para a função psi-estrela, né? Se eu olhar o que está aqui, o que eu obtive como equação de Euler-Lagrange para psi, certo? É justamente o complexo conjugado da equação de Schrödinger. Se eu pegar a equação de Schrödinger e tomar o complexo conjugado de ambos os lados dessa equação, né? Tem troca de sinal dos i's aí, né? E também o psi da psi-estrela. Então, o que eu obtenho como a segunda equação de Euler-Lagrange, na verdade, a equação de Euler-Lagrange para o campo psi de Schrödinger é o complexo, nos dá, né? O complexo conjugado da equação de Schrödinger. Claro, isso aqui é uma brincadeira, né? Só uma brincadeira para a gente aprender como fazer o cálculo das equações de Euler-Lagrange a partir de uma densidade lagrangiana. Mas é só para vocês se dar por conta que eu posso construir densidades lagrangianas que envolvem os campos, mais de um campo, inclusive, né? Considerando o campo e seu complexo conjugado como sendo distintos, né? E as derivadas de primeira ordem espacial e temporal desses campos, né? Certo? Então, só para dar um primeiro exemplo. Depois a gente vai voltar, quando a gente for falar das teorema de Noether, a gente vai voltar e vai fazer mais contas para obter as equações de Euler-Lagrange para outros tipos de campos, né? Aqui eu estou só fazendo um exemplo da densidade que eu chego, no final das contas, como equação de movimento, equação de Schrödinger. Né? Bom, nós já construímos então o formalismo lagrangiano para os campos clássicos. No final das contas, a gente conseguiu mostrar que para o formalismo lagrangiano de campo clássico, as equações de Euler-Lagrange são muito parecidas com as de mecânica clássica, né? A gente consegue escrever tudo, né? Fazer toda a análise em termos da função densidade lagrangiana, desde que a gente conheça ela, claro, né? Dentro de um modelo físico. E agora a gente vai tentar construir, a partir da densidade lagrangiana, ou do lagrangiano do campo, né? Clássico, construir o formalismo hamiltoniano, tá? Para os campos clássicos, certo? Como é que a gente vai fazer isso?
só lembrar por que a gente precisa construir um formalismo hamiltoniano, né? A gente quer fazer, quando a gente for fazer quantização dos campos, né? A gente quer conhecer qual é que vai ser o campo, perdão, quando for fazer a quantização dos campos, a gente quer saber quem faz o papel do operador hamiltoniano. Então, só para lembrar na aula passada, né, como é que a gente motivou historicamente a necessidade da quantização de campos, foi a quantização feita pelo Dirac, né, do hamiltoniano do campo eletromagnético, né. Então, se a gente quer fazer quantização de campos, necessariamente é interessante, né, se a gente quer usar o mesmo formalismo canônico que o Dirac usou, que é o formalismo que é utilizado sempre para quantizar campos gerais, né, a gente vai precisar saber o hamiltoniano, o operador hamiltoniano desse campo que eu estou me referindo. Então, por isso que a gente vai ter que construir o formalismo hamiltoniano correspondente para os campos clássicos, claro, partindo a partir da teoria lagrangiana, né? Então, para isso, eu só vou lembrar para vocês um pouquinho, duas páginas, né? Como é que a gente constrói, em mecânica clássica, né, o formalismo hamiltoniano a partir do formalismo lagrangiano, né? Lembrando que na mecânica clássica, né, o lagrangiano, a função lagrangiana depende das coordenadas generalizadas e das derivadas temporais dessas coordenadas generalizadas, né? Eu posso ter i coordenadas generalizadas, né? I igual a 1 até n, né? E, eventualmente, o lagrangiano pode depender explicitamente do tempo, né? Se eu pegar o lagrangiano de mecânica clássica, né, que depende dessas três quantidades, né? Q ponto e, eventualmente, explicitamente no tempo, né? E for calcular a derivada temporal total, né, do L, né, dl dt, obviamente eu vou calcular como a derivada total no tempo, né, dessa quantidade aqui, ela vai ter que ser usada a regra do função composta, né? Então eu vou ter que calcular del L del Q, ou seja, del L relativo à coordenada generalizada, Q ponto, né, mais del L Q ponto, Q dois pontos, e mais, eventualmente, a derivada explícita de L relativo ao tempo. Aqui o somatório em I está onde tem coordenadas, né? Porque em mecânica clássica a gente tem várias coordenadas generalizadas, né? Para uma partícula, o I vai de 1 até 3, que são as três coordenadas individuais da partícula, né? Mas tem um sistema, esse I pode ser maior, né? Mas eu estou só calculando a derivada de L relativa ao tempo se a função lagrangiana tem esta forma, né? Aqui, esse primeiro termo que envolve del L e del Q ponto, né, a gente pode substituir esta quantidade aqui usando as equações de Euler-Lagrange, né? Lembra que del L e del Q ponto é igual à derivada temporal, né, para a equação de Euler-Lagrange, né, Lagrangiana na mecânica clássica. Isso é igual, né, à derivada temporal do del L del Q ponto, né? Um primeiro passo. E aí, o passo final aqui é lembrar, né, que o del L del Q ponto, como a gente viu na aula passada, lembrou na aula passada, é a definição do momento conjugado, né? Que pode ser momento linear, mas ele pode ser algo geral em mecânica clássica, né? O momento canônico conjugado à variável Q, né? Certo? E aí eu posso reescrever del L del Q ponto como sendo P. Isso nos dá uma forma compacta, então, de escrever, né, a derivada de L relativa ao tempo, né? Esses termos que eu estou somando sobre I, no final das contas, eles ficam compactamente, podem ser escritos, né, como a derivada temporal, né, a derivada temporal do produto P, que é ponto, né? Porque eu vou ter a primeira, a derivada do P, acompanhado do Q ponto, mais a derivada do Q ponto multiplicado por Q2 pontos, né? Se eu fizer a derivada temporal desta quantidade que está aqui, eu vou obter justamente esses dois termos que eu acabei de discutir com vocês, né? Bom, muito bem, o que eu estou calculando aqui? Del L del T é igual a esses dois termos. Se a lagrangiana, né, não depende explicitamente do tempo, certo? Ou seja, se o del L parcial, del T parcial for nula, e lembrando lá em mecânica clássica, como eu mostrei na aula passada, né? L em mecânica clássica, por exemplo, a partícula única, o L é T menos V, né? O único lugar onde pode aparecer dependência explícita do tempo é no potencial, né? Se o potencial depender explicitamente do tempo, o sistema não é conservativo, né? Então, o fato de assumir aqui que o del L dt ser zero, significa que eu estou analisando sistemas conservativos, né? Então, se for o caso, né, em mecânica clássica, eu estou analisando sistemas conservativos, o del L del T vai ser nulo, né? Esse último termo é nulo.
E aí eu vou ver que eu vou ter uma quantidade que é uma constante de movimento, né? Esse termo aqui é nulo, né? E a minha derivada temporal de L é igual à derivada temporal desse somatório que envolve P escalar Q ponto, né? Então eu já estou mostrando isso aqui, passei esse primeiro termo para o lado esquerdo, lá, eu mostro que a variação temporal desta quantidade aqui, ó, é nula, ou seja, a gente vê que o que está aqui nesse colchete é uma constante. Então, para sistemas conservativos em mecânica clássica, né, esta quantidade aqui é uma constante, ou seja, o produto P momento vezes quadrivelocidade, velocidade generalizada, né, derivada da coordenada generalizada, menos o lagrangiano, a função lagrangiana, é uma constante. Isso que a gente define lá em mecânica clássica como sendo a hamiltoniana. Né? A hamiltoniana do sistema, em mecânica clássica, é o somatório sobre I, onde I são as quadricoordenadas, do produto momento vezes derivada da coordenada generalizada, menos a função lagrangiana, que no caso aqui a gente já está assumindo que a função lagrangiana depende apenas de Q e Q ponto e não explicitamente do tempo. Né? Isso significa, então, que a gente está considerando sistemas conservativos em mecânica clássica. Né? Mas, só para lembrar como é que eu escrevo a função hamiltoniana a partir da lagrangiana em mecânica clássica. Né? Ela é definida como somatório de P Q ponto menos a função lagrangiana. Então, se eu sei a função lagrangiana, para construir a hamiltoniana correspondente, eu preciso identificar quem é o meu momento conjugado e quem é a minha variável Q ponto. O Q ponto aqui no clássico de campo a gente já sabe quem é, né? É o φ ponto, né? Certo? Lembrando, quem é PI no na mecânica clássica, né? É a derivada parcial de L relativo a Q ponto, como a gente viu na aula passada em mecânica clássica, né? Só para revisar, né? O momento canônico, né? Conjugado, o PI que aparece aqui, é a derivada parcial da função lagrangiana em mecânica clássica, derivado relativo à derivada temporal da coordenada generalizada. Se a gente conhece em mecânica clássica o hamiltoniano, a função hamiltoniana, a gente pode derivar, né, as equações de movimento hamiltonianas, né? Ou seja, qual é que é a evolução temporal dessas duas quantidades, né? A evolução temporal do momento e da coordenada generalizada, né? Lá em mecânica clássica a gente consegue mostrar, né, que a evolução temporal da coordenada generalizada, que é o Q ponto, né, é escrita em termos da derivada parcial do hamiltoniano relativo ao momento, e a evolução temporal, né, a evolução temporal do momento é dada em termos do negativo da derivada parcial do hamiltoniano relativo ao a coordenada generalizada. Então é só para lembrar como é que a gente constrói hamiltonianos a partir do lagrangiano em mecânica clássica e quais são as famosas equações de Hamilton, né? Ou as equações de movimento em termos do hamiltoniano. Né? Aqui na teoria de campos a gente vai construir algo equivalente. A gente já conhece o lagrangiano, né, de campos, né? E agora a gente vai construir o hamiltoniano do campo, dos campos clássicos, né? E as equações de Hamilton, entre aspas, associados a esses campos, né? Então vamos começar com a definição do hamiltoniano, né, clássico de campos, né? Lembrando sempre aqui que a gente já está desde a aula passada, né, partindo de mecânica clássica para a teoria clássica de campos, né? Quem está fazendo o papel, né, da coordenada generalizada e do momento aqui em teoria de campos é o campo e o que a gente vai definir como sendo o momento, né, conjugado, associado a esse campo que a gente já vai ter que definir logo logo, né? Então, com analogia em mecânica clássica, né, onde o momento, né, associado a uma coordenada generalizada Q, né, é a derivada do lagrangiano relativo ao Q ponto, né, aqui a gente vai definir, então, o campo canonicamente conjugado ao campo φ, certo? Então, eu tenho um campo φ, eu consigo construir um lagrangiano para ele, né? Aliás, uma funcional lagrangiana para esse campo φ. E aí, em analogia completa com mecânica clássica,
eu vou definir o momento associado a esse campo, né, o momento canonicamente conjugado a este campo φ, certo? Que eu vou definir, eu vou chamar ele de π, não vou chamar de p, tá? Vou chamar de π, então π é o campo canonicamente conjugado ao campo clássico φ, certo? Ele é definido, então, em termos da derivada funcional, né? Exatamente como em mecânica clássica, né? O P em mecânica clássica é a derivada parcial de L relativa ao Q ponto, né? Aqui, lembrando que Q, quem faz o papel de Q aqui é o campo, né? Na teoria clássica de campos, né? Eu vou definir isso, então, o π como sendo a derivada funcional de L relativo a φ ponto, certo? Exatamente com analogia com a mecânica clássica, né? A definição de momento em mecânica clássica em termos lagrangianos. Lembrando, antes, há pouco ali, né, a gente já mostrou quanto é que vale essa derivada funcional, né? A derivada funcional de L relativa a φ ponto, lá atrás, no início da aula, a gente mostrou explicitamente, né? Ó, del L del φ ponto é justamente, em termos da densidade lagrangiana, né? É a derivada da densidade lagrangiana relativa à derivada temporal do campo, né? Aqui. Então a gente já pode descrever explicitamente o campo canonicamente conjugado em termos da densidade lagrangiana, né? Ó, o π dá para escrever diretamente ele, né? Em termos da derivada parcial da densidade lagrangiana relativa à derivada temporal do campo φ, né? Explicitamente, né? Que então fica quase igual que que é lá em mecânica clássica, né? Certo? O π então vai ser derivada parcial do L relativo, do L caligráfico, né? Relativo ao φ ponto, né? A derivada temporal, agora eu já defini então quem é o π que vai aparecer na definição do meu hamiltoniano clássico de campos, né? Lembrando que eu preciso de duas quantidades, a lei do lagrangiano, né? Preciso o momento e o Q ponto, né? Então, a derivada temporal dessa quantidade aqui, né, a derivada temporal de π, né, segue da equação de Euler-Lagrange, né? A equação de Euler-Lagrange nos diz que o π ponto, ou seja, a derivada temporal desta criatura aqui, né, pela equação de Euler-Lagrange, ó, a derivada temporal de del L del φ ponto, onde del L del φ ponto é o próprio π, né? Então, se eu reescrever a equação de Euler-Lagrange, né, isso aqui eu tenho del L del φ, né, é igual à derivada temporal do del L del φ ponto, mas del L del φ ponto é o próprio π, né? Então aqui eu tenho π ponto. Então eu consigo mostrar através da equação de Euler-Lagrange que da definição de π, a derivada temporal de π, que é o π ponto, é del L, derivada aqui funcional, né? Derivada funcional de L relativo ao campo, né? Relativo ao campo, mas, né, del L relativo ao campo, a gente já sabe quem é escrito em termos da densidade lagrangiana depois. Mas da equação de Euler-Lagrange a gente consegue definir, né, quem é o π ponto, né? A derivada temporal deste cara é a derivada funcional da funcional L relativa ao campo φ, exatamente. Certo? Bom, se a gente tem um momento, né, temos o momento e o equivalente ao Q ponto, a gente já consegue escrever o hamiltoniano, né? O hamiltoniano dos campos clássicos. Só para lembrar aqui, mecânica clássica, né? O hamiltoniano em mecânica clássica é somatório sobre I, né? Um momento multiplicado pelo Q ponto. O momento a gente acabou de definir em teoria clássica, né? De campos. É o π. O Q ponto é a derivada temporal do φ. Lembra que o Q ponto em mecânica clássica é transformado no campo φ, né? E, claro, a função lagrangiana, né? A funcional lagrangiana. Então aqui a gente tem definido o hamiltoniano, é o produto P vezes Q ponto, ou seja, π vezes φ ponto, integrado, obviamente, no volume espacial, né? E menos a funcional lagrangiana. A forma funcional, a forma a shape, né? O shape da estrutura é exatamente igual
a menos das traduções de quem é π, de quem é q ponto, né? É exatamente a mesmo shape da mecânica clássica. Tá? Então, a funcional hamiltoniana tem esta cara aqui, exatamente como é no caso da mecânica clássica. Claro que a gente aqui tem explicitamente qual é a forma do momento, né, conjugado ao campo, que a gente está chamando de π, né, que pode ser calculado a partir de derivadas parciais da densidade lagrangiana, se ela existir. Né. Bom, se eu tenho a funcional hamiltoniana, né, eu posso agora introduzir a densidade hamiltoniana H caligráfico. Da mesma forma que a gente definiu a densidade lagrangiana. Né? A densidade hamiltoniana, a densidade aqui é a densidade volumétrica, né, no volume. Né? A densidade hamiltoniana, que é o H caligráfico, né, é definida desta forma. Né? A funcional hamiltoniana é a integração no volume espacial da densidade hamiltoniana. E aí, se eu conheço qual é, que é a definição de uma densidade hamiltoniana, olhando a expressão da minha funcional hamiltoniana, eu consigo entender aqui no campo clássico, né, quem é a densidade, quem faz o papel da densidade hamiltoniana. Né? A densidade hamiltoniana, basicamente, é o produto πφ ponto, né, πφ ponto, menos a densidade lagrangiana. Lembrando que L é a integral no volume da densidade lagrangiana L caligráfico. Né? Então aqui eu consigo escrever explicitamente a densidade hamiltoniana a partir da definição do campo canonicamente conjugado, da derivada temporal do campo, e a lagrangiana, a densidade lagrangiana desse respectivo campo. E a gente conhece as equações de Euler-Lagrange e tudo mais. Né? Se eu for fazer uma cópia carbono da mecânica clássica para a teoria clássica de campos, ou a teoria hamiltoniana dos campos clássicos, né? Se eu fosse vagabundo, eu viria aqui, né, e pegaria as equações de Hamilton da mecânica clássica e fazia só a tradução, né? Só a tradução disso daqui para lá. Derivada parcial vira derivada funcional, o Q vira φ e o P vira π. Então, a princípio, se eu acreditasse nessa analogia, né, o φ ponto, que equivale aqui na mecânica clássica ao Q ponto, né, seria a derivada de H relativa ao π, né, derivada funcional, né, derivada funcional de H relativa a π, e o π ponto, que é o P ponto em mecânica clássica, né, é o negativo da derivada de H relativo à coordenada, né, a coordenada generalizada. Mas no nosso caso aqui, vai ser a derivada funcional da funcional hamiltoniana relativo ao campo, né? O campo faz o papel da coordenada generalizada lá na mecânica clássica. Né? Eu vou mostrar que esta equação que eu estou tirando lá da mecânica clássica, né, por analogia, é verdadeira. Ou seja, a partir da definição do meu hamiltoniano, que é este cara aqui, né, hamiltoniano dos campos clássicos, eu consigo mostrar que as equações de Hamilton têm esta forma. É uma forma muito similar, né, cópia carbono do que é feito em mecânica clássica a partir da função hamiltoniana. Para isso, eu vou precisar calcular, primeiro, né, qual é que é a variação da funcional hamiltoniana. Né? A variação da funcional hamiltoniana vai ser a variação do primeiro termo e do segundo termo. Né? A variação do primeiro termo, que envolve a integração no volume, né? A variação do primeiro termo, que é o termo do produto, a variação do produto me dá mantém a primeira quantidade, que é o φ ponto, faz a variação da segunda quantidade. Lembrando que aqui φ e π são campos independentes, né? Da mesma maneira que no caso ali anterior a gente tinha psi e estrela como sendo campos independentes, aqui eu já vou adiantar, né? O campo e o seu campo canonicamente conjugado, né, que é o π, a gente vai considerar eles como sendo campos independentes, tá? Isso a gente já vai ver logo logo. Mas, como eu estava falando, π e φ são campos independentes. Quando eu for fazer a variação do primeiro termo, que é o termo do produto, né, então primeiro eu vou variar o π e manter o φ ponto fixo, né, mas mantenho o π e vario a derivada primeira
do campo. Tá? Então, essa é a variação deste produto. Claro, menos, né, a variação do L. Então, a variação de H envolve a variação desse produto e a variação da funcional lagrangiana. A gente já sabe quanto é que é a variação da funcional lagrangiana, a gente mostrou agora há pouco antes, né, de novo, na aula passada e agora, né? A gente mostrou que a variação da funcional lagrangiana, ela é escrita em termos das derivadas funcionais, em φ e φ ponto, né? E as variações do campo e da derivada primeira do campo. Isso na aula passada a gente definiu, né, pelo Greiner, o que é a variação da funcional L, né? Só que, né, a gente acabou de mostrar, né, que del L e del φ corresponde, del L e del φ corresponde à derivada temporal do campo conjugado, né, do momento conjugado. E também mostramos que del L e del φ ponto é a própria definição do momento canônico, né? Então, L del φ ponto é a definição do momento canônico. Então, eu ainda posso reescrever a variação da funcional L em termos da integração de volume, e aqui eu reescrevo as duas derivadas funcionais em termos do momento canônico e da sua derivada temporal, certo? Então, ainda posso reescrever variação de L em termos da integração de volume desta quantidade, né? Π ponto del φ mais π del φ ponto, certo? Muito bem, e colocamos aqui na definição da variação da funcional hamiltoniana. Quando a gente faz isso, né, quando substitui o del L aqui, vocês conseguem ver que o segundo termo vai cancelar, né? O segundo termo aqui na minha expressão, que envolve o produto π, variação do φ ponto, está aqui também no del L, né? Ó, eu tenho π, variação do φ ponto, mas lembra que eu tenho um sinal menos na frente do del L, certo? Significando que este termo e este termo vai cancelar, e o que vai sobrar aqui para a variação de H, né, da funcional hamiltoniana, vai ser basicamente só a integração no volume da quantidade φ ponto del π, menos π ponto del φ, certo? E aí, se eu comparar esta equação aqui da variação, né, de del H, em termos de π e φ, né, e usando a definição do Greiner que ele utiliza para variação de uma funcional, né, lembra que o Greiner, aqui a gente está pensando que a funcional hamiltoniana, né, a funcional hamiltoniana, ela depende do campo φ e, perdão, e do seu momento conjugado, né? E φ. Certo? Então, se a minha funcional H depende de φ, é uma funcional de φ, quando eu for calcular, usando a definição de Greiner para variação de uma funcional, isso é, na definição do Greiner, né, integral no volume, derivada funcional da H na primeira dependência, que é no φ, né, e multiplicada essa derivada funcional no primeiro termo, que é o φ, pela variação da função φ, mais derivada funcional no segundo argumento, ou na segunda função, que é o momento, multiplicado pela variação da função momento, certo? Então, aqui comparando a definição de variação de funcional com o cálculo explícito utilizando a lagrangiana, certo? Comparando esta equação com esta, a gente consegue identificar, comparando esta equação com esta, quem é φ ponto e quem é menos φ ponto. Tá claro, né? Comparando esta equação com essa daqui, é só olhar quem está acompanhando o ΔΠ, quem está acompanhando o ΔΦ. Tá claro que, comparando essas duas equações, a definição de uma variação da Hamiltoniana e o cálculo explícito da Hamiltoniana em termos da lagrangiana, a gente consegue mostrar que φ ponto é a derivada funcional de H relativo a π, e o negativo de π ponto é a derivada funcional de H relativo a φ. Ou seja, a gente obtém justamente as equações de Hamilton, explicitamente, né, que tem a mesma cara, né, o mesmo shape que em mecânica clássica, certo?
Então, essas duas equações, que são as equações de Hamilton, para os campos clássicos, o shape é exatamente o mesmo da mecânica clássica, a única diferença, claro, que em vez de tomar derivadas parciais, a gente está usando as derivadas funcionais, mas a forma, o shape é o mesmo, né? A gente consegue mostrar explicitamente essas equações de Hamilton a partir da definição da variação da funcional hamiltoniana e o cálculo explícito da variação da funcional hamiltoniana em termos da densidade lagrangiana, né? Ou em termos da lagrangiana. Tá? Então a gente já derivou aqui quem são as equações de Hamilton dado o H, né? Muito bem. Lembrando que a função H, né, a densidade hamiltoniana, né, nossa densidade hamiltoniana, como no caso da densidade lagrangiana, né, ela vai depender. Lembrando que aqui a funcional H, ela depende de φ e φ ponto. A nossa densidade hamiltoniana, né, então vai depender do campo φ, do momento conjugado, que eu estou assumindo que ele é um campo independente, né? Então, do campo π, e das suas derivadas espaciais e temporais de primeira ordem. Então, eu ainda posso, lembrando, né? Posso escrever a funcional hamiltoniana em termos da densidade hamiltoniana, e a densidade hamiltoniana, como eu estava comentando, vai depender do campo φ, do campo π. Então, estou pensando que o momento conjugado é um campo independente, né? E as derivadas primeiras do campo e do momento, certo? Se eu fizer explicitamente, né, a variação do H em termos da variação da função densidade hamiltoniana, né? Como eu mostrei na primeira transparência da aula de hoje, né? Eu posso escrever a variação da hamiltoniana em termos das derivadas parciais de H, caligráfico, relativo a essas quatro variáveis aqui, né? Então, quando eu estou calculando a variação de H, a funcional hamiltoniana, basicamente eu vou fazer uma integração do volume das derivadas parciais da densidade lagrangiana, da densidade hamiltoniana, perdão, relativo ao campo, variação do campo, multiplicado pela variação do campo, mais derivada parcial da densidade hamiltoniana em relativo ao gradiente do campo, multiplicado pela variação do gradiente do campo, mais derivada parcial da densidade hamiltoniana relativo ao π, que é o momento conjugado, variação do momento conjugado, mais a variação do H relativo ao gradiente do π, variação do π. O que eu estou fazendo aqui em termos da densidade hamiltoniana, perdão, é exatamente o que a gente faz em mecânica clássica aqui, né? A variação de uma funcional, basicamente a integração do volume, desse tipo de construção, né? Derivada parcial da função, que está dentro do integrando, relativa a cada uma das suas dependências, multiplicado por a variação correspondente daquela dependência. Então, eu também posso fazer isso para a função densidade hamiltoniana e escrever, né, a variação da funcional hamiltoniana em termos das derivadas parciais, né, da função densidade hamiltoniana em termos do campo, do momento conjugado e das suas derivadas derivadas espaciais, perdão. Certo? Se eu comparar esta equação aqui, que é a variação da funcional hamiltoniana em termos da densidade, com, né, com as expressões, né, que eu acabei de mostrar aqui, né, essa daqui, ó, essa daqui, ó, essa que eu acabei de mostrar, em termos das derivadas funcionais, comparando esta equação com essa daqui, eu já consigo identificar quem são as derivadas funcionais del H del φ, né, del H del φ, e del H del π, certo? Essas duas criaturas ali, certo? Fazendo o mesmo procedimento que a gente fez, né, no caso anterior, comparando o del L original definido e o del L calculado a partir da densidade lagrangiana. Mesmo procedimento anterior, tá? O que vai acontecer aqui, se eu comparar essas duas equações aqui, né? Obviamente, é claro, onde a gente tem o termo do gradiente, a gente vai ter que fazer aquele truque, né?
de substituir esse segundo termo, a integração de volume do segundo termo que envolve o gradiente, da mesma maneira que a gente fez no caso da teoria lagrangiana, né? Então a gente pode mostrar, com a analogia do caso anterior, né, que as duas derivadas funcionais, né, da funcional hamiltoniana relativa ao campo e relativo ao momento do campo, o momento conjugado, né, pode ser escrito, né, essas duas derivadas funcionais podem ser escritas em termos das derivadas parciais da densidade hamiltoniana, né? Por que isso é importante? Porque a gente pode ficar com expressões práticas, né, para as equações de Hamilton, φ ponto e π ponto, né, em termos de derivadas usuais, né, triviais, da minha função a densidade hamiltoniana, né, certo? Então, se eu conseguir fazer o cálculo dessas duas quantidades aqui, elas vão nos dar explicitamente quem são a evolução temporal do campo φ e a evolução temporal do campo conjugado, momento conjugado π, certo? Onde eu vou substituir as derivadas funcionais do hamiltoniano, da funcional hamiltoniana, por derivadas triviais, né, derivadas conhecidas, usuais da densidade hamiltoniana. Vamos para a prática, certo? Vamos retornar lá no nosso campo, na nossa densidade lagrangiana de Schrödinger, do campo de Schrödinger. Tá? Aqui está a expressão da densidade lagrangiana, né, na nossa densidade lagrangiana do campo de Schrödinger. E eu quero construir agora o hamiltoniano desse campo de Schrödinger, sabido o lagrangiano, né, a densidade lagrangiana, certo? Para isso, para a gente obter, para a gente construir o hamiltoniano deste campo de Schrödinger, a gente vai precisar, a primeira coisa que a gente vai ter que calcular é quem é o campo canonicamente conjugado, certo? Que é o campo π. Acabei de falar ali, né, que o campo π nada mais é, volta, a gente acabou de discutir, pela definição do campo canonicamente conjugado, né, a gente sabe que o momento conjugado π é a derivada parcial da densidade lagrangiana relativo à derivada temporal do campo. Π. No caso, o nosso campo é o campo psi, né? Campo de Schrödinger. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o campo canonicamente conjugado associado a essa densidade lagrangiana de Schrödinger, né? O del L, del psi ponto, onde o φ é o psi, né? Bom, o único lugar que tem φ ponto é o primeiro termo, que envolve a derivada temporal do campo de Schrödinger psi, tá? Então tá trivial quanto é que é o momento canônico conjugado do campo de Schrödinger psi. Essa derivada aqui é IH cortado psi estrela. Tá? Já calculamos quem é o campo canonicamente conjugado de Schrödinger. Respondendo falando de outra maneira, né, Sayane? O campo, o seu momento canonicamente conjugado são considerados como campos independentes. Justamente, a menos do IH cortado, né? A menos do IH cortado, o π e o psi são independentes, né? Como é em mecânica clássica também, né? O Q e o π, o Q e o P, são o momento e a coordenada generalizada são independentes, né? Aqui é a mesma coisa, né? A gente consegue mostrar que a menos do IH cortado, o campo canonicamente conjugado, né, o π, é justamente o psi estrela, a menos de constantes. Né? Certo? Vamos lá. Calculamos o π. Eu quero construir o hamiltoniano associado a esse campo. Eu vou precisar, então, fazer a integração no volume. Perdão. A gente quer a densidade lagrangiana, que é mais fácil, né? A densidade hamiltoniana. A densidade hamiltoniana, a gente vai precisar só do produto π, φ ponto, e subtrair a densidade lagrangiana. A gente já tem a densidade lagrangiana. Né? Interessante aqui, ó, se eu fosse calcular, né, vamos supor que eu fosse calcular o campo canonicamente conjugado ao psi estrela, né? O campo canonicamente conjugado ao psi estrela. O campo canonicamente conjugado ao psi estrela, por definição, ele é del L, del φ ponto estrela, né? Ou del φ estrela ponto, né? Como não tem nenhuma dependência na derivada temporal do psi estrela, del L del φ ponto estrela é nulo. E significa que eu não tenho um campo canonicamente conjugado ao psi estrela. Certo? É zero. Né?
Então só tem um único campo canonicamente conjugado, que é aquele associado ao campo de Schrödinger psi. Né? Bom, se eu tenho π, se eu tenho a densidade lagrangiana, aí é barbadinha construir a densidade hamiltoniana. A densidade hamiltoniana é um produto do π vezes φ ponto, né? Menos a densidade lagrangiana correspondente. Né? Lembrando que no nosso caso, né, o IH cortado psi estrela é um momento conjugado. Mas aqui eu estou colocando explicitamente, né? Π multiplicado pela derivada do campo. O campo é o campo de Schrödinger, então o φ ponto é a derivada temporal do psi, menos a densidade lagrangiana. Tá aqui. Aqui eu já coloquei o valor do π, né? O π vale IH cortado psi estrela. Quando eu faço essa conta explicitamente para esse campo de interesse, π vezes φ ponto, para essa densidade lagrangiana em particular, ela me dá justamente o produto π φ ponto, nos dá justamente o primeiro termo da densidade lagrangiana, IH cortado psi estrela φ ponto. IH cortado psi estrela φ ponto é o produto π φ ponto. Certo? Então significa que quando eu fizer essa subtração, né, eu vou cancelar o primeiro termo da densidade lagrangiana, este cara vai embora, e troca o sinal dos outros dois termos. E aí a gente já obtém já rapidinho quem é a densidade hamiltoniana associada ao campo de Schrödinger. A densidade hamiltoniana do campo de Schrödinger é a menos do primeiro termo e troca de sinal, esta quantidade aqui. Dá para ver que a densidade hamiltoniana do campo de Schrödinger, ela só depende do campo de Schrödinger, né, e o seu complexo conjugado, e os gradientes, né, os gradientes. A parte temporal, o φ ponto desapareceu, né? E por isso que eu estou falando sempre quando eu estou construindo, ou estou falando da funcional hamiltoniana, a funcional hamiltoniana ela depende do campo e do momento conjugado. Aqui dá para ver claramente que isso é verdade, né? Se eu construo a partir da densidade lagrangiana, né? A densidade hamiltoniana que não depende da derivada temporal, nem do campo psi, nem do campo psi estrela. Só depende do próprio campo e dos gradientes desse campo, né? Explicitamente. Bom, se eu tenho a densidade hamiltoniana, eu posso construir a hamiltoniana, né? Lembrando que a hamiltoniana do campo clássico vai ser a integração no volume da densidade hamiltoniana que a gente acabou de construir, né? Ou seja, vai ser a integral do volume desses dois termos aqui, né? Certo? Eu ainda posso, se a gente quiser, né, reescrever, se livrar reescrever, né, esse termo que vai envolver a integral no volume, claro, né, desse produto escalar aqui dos gradientes, né? O produto escalar dos gradientes de psi estrela e de psi. A gente pode se livrar disso lembrando que o gradiente, na verdade o divergente, né? O divergente do produto psi estrela gradiente de psi pode ser escrito como justamente lembrando que aqui o divergente, a forma, como eu tenho um produto, né? De uma função vezes um vetor, né? Esse divergente aqui, desse vetor, segue basicamente a regra do produto, né? Então eu derivo a primeira função, faz escalar com o gradiente, mais mantém a primeira função e faz o gradiente o divergente do gradiente, que é o laplaciano, né? Então eu só posso reescrever esse produto escalar, né? Esse cara ali, esse produto escalar, pode ser escrito em termos do divergente do psi estrela multiplicado pelo gradiente de psi menos, né, menos psi estrela laplaciano de psi, certo? Lembrando, como eu já fiz essa continha, né, a integração de volume do gradiente desse produto vai ser zero, né? Se a gente está assumindo que esta quantidade aqui vai a zero na superfície, né? Então, aqui eu fiz o caso unidimensional do que eu estou falando, mas o passo aqui, só para seguir o que o Graham está fazendo, né? É substituir esse produto escalar em termos do laplaciano de psi, né? E se convencer que a integral de volume deste gradiente vai a zero. Tá? Isso nos ajuda a compactar um pouco a escrita destes dois termos
em termos do campo psi, do campo conjugado, psi-estrela, e o primeiro termo aqui vai ser escrito em termos do Laplaciano do campo psi, né? Do campo psi, claro, multiplicado por psi-estrela, tá? Então é só o truque. É um truque, tá? Eu poderia apenas integrar no volume e já está pronto o Hamiltoniano. O Hamiltoniano é a integração no volume dessa quantidade. Eu estou fazendo uma substituição aqui desse termo dos produtos dos gradientes, né? Escrever eles em termos do Laplaciano, né? Operador Laplaciano sobre psi. Então eu posso mostrar ainda, se a gente quiser, né? O Hamiltoniano, né? O Hamiltoniano do campo de Schrödinger, né? Conhecido o Lagrangiano, a densidade lagrangiana do campo de Schrödinger, cujas equações de Euler-Lagrange são as equações de Schrödinger e a complexo conjugado da equação de Schrödinger. Muito bem. Agora, como a gente já construiu uma teoria hamiltoniana dos campos clássicos, que tem o mesmo shape, né? Tem o mesmo shape que em mecânica clássica, claro, com todos esses procedimentos de leitura, né? Tem uma tradução da mecânica clássica para a teoria clássica de campos que a gente já está mais ou menos entendendo como é que funciona, né? Aqui eu quero discutir um pouquinho com vocês a questão dos parênteses de Poisson, né? Porque se eu tenho uma teoria hamiltoniana lá na mecânica clássica, a gente pode escrever essas quantidades, que são os parênteses de Poisson, que envolvem a evolução temporal das quantidades em mecânica clássica, né, no espaço de fase, em termos desses parênteses de Poisson, né? Então aqui eu de novo vou lembrar, né, relembrar vocês do que são parênteses de Poisson em mecânica clássica, e depois a gente vai ver qual é que é a versão deles dos parênteses de Poisson clássicos na teoria de campos, né? Então, só para lembrar, né, na mecânica clássica, a gente tem uma quantidade genérica que eu vou chamar de A de QPT, tá? É uma quantidade que depende do espaço de fase, né? Que depende da coordenada generalizada, do momento e, eventualmente, explicitamente do tempo. Uma quantidade, por exemplo, sei lá, o potencial, né? O potencial físico é uma quantidade desse tipo, né? Ela pode depender das coordenadas, eventualmente do momento, né? E explicitamente do tempo. Em geral, ela depende só do momento para sistemas conservativos. Perdão, só depende apenas das coordenadas, no caso de sistemas conservativos, né? Mas lá, se eu tenho uma quantidade definida no espaço de fase mecânica clássica, né? Lá na mecânica clássica a gente pode definir então a derivada, então a evolução temporal dessa quantidade, né? A evolução temporal desta quantidade A, que é a derivada no tempo, né? Desta quantidade A, como ela depende de três variáveis, né? QPT, né? Eu vou ter que explicitamente, claro, aqui eu já estou dizendo que eu tenho I coordenadas generalizadas, né? Mas basicamente dA dt é del A del Q, que é ponto, mais del A del P, P ponto, mais a derivada explícita, né, do A relativo ao tempo. O somatório aqui só quer dizer que em mecânica clássica eu tenho várias coordenadas generalizadas, né? No caso 1D, a gente não precisa do somatório, né? Muito bem. Se na teoria hamiltoniana, né, da mecânica clássica, a gente consegue identificar que o Q ponto, né, o QI ponto e o PI ponto pode ser escritos em termos do hamiltoniano do sistema usando as equações de Hamilton, né? Então esses dois caras aqui, o Q ponto e o P ponto, a gente sabe na teoria hamiltoniana que o Q ponto é o del H del P e o P ponto é o negativo do del H del Q, né? Então, ainda posso escrever a evolução temporal dessa quantidade A clássica, da mecânica clássica, em termos do hamiltoniano, da função hamiltoniana, né? Só fazendo a substituição das equações de Hamilton aqui. Esta criatura que eu estou fazendo somatório, claro, isolando o termo da derivação explícita do A no tempo, né? Da quantidade de A no tempo, esta quantidade que está aqui, somada sobre todas as coordenadas generalizadas, né, é o que a gente chama em mecânica clássica de parênteses de Poisson. Explicitamente, parênteses de Poisson da quantidade A com o hamiltoniano do sistema. Então, em mecânica clássica, a evolução temporal de uma determinada quantidade clássica, né, A, envolve o cálculo do parênteses de Poisson desta quantidade A com o hamiltoniano, mais a derivada explícita do tempo dessa quantidade A. E lá na mecânica clássica, então, a gente define, né, o parênteses de Poisson da quantidade A com o hamiltoniano, que é definido em termos desses parênteses, por isso que é parênteses de Poisson, né?
parênteses de equação do A e H é definido como somatório sobre todas as coordenadas generalizadas e essas derivadas parciais, né, da A e do H, relativo à coordenada generalizada e ao momento. Essa é a definição de parênteses de Poisson em mecânica clássica para uma determinada quantidade clássica no espaço de fase A, certo? De maneira geral, a gente pode falar em mecânica clássica de parênteses de Poisson entre duas quantidades quaisquer, né, que não necessariamente seja o A e o hamiltoniano, mas duas quantidades clássicas, né, A e B. Então eu posso pensar sempre que eu posso construir o parênteses de Poisson de duas quantidades clássicas A e B em termos da definição de parênteses de Poisson aqui em mecânica clássica, né? São as derivadas parciais dessas duas quantidades, né, relativo à coordenada generalizada e ao momento associado a essa coordenada generalizada somada sobre todas as coordenadas generalizadas. Só para lembrar, revisar assim, revisão ultra relativística, né, os parênteses de Poisson em mecânica clássica obedecem propriedades, né, específicas, né? É antissimétrico por troca das quantidades, né? Então, o parênteses de Poisson de AB é o negativo do parênteses de Poisson BA, então é antissimétrico por troca das quantidades. Ele é associativo, né? A mais BC é AC mais BC, e assim por diante, né? Tem uma série de quantidades, tem uma quantidade super importante que é a identidade de Jacobi, né? Se eu tenho três quantidades clássicas, a soma desses três parênteses de Poisson aqui tem que dar zero, né? Ou seja, em mecânica clássica, parênteses de Poisson de duas quantidades clássicas têm propriedades muito bem definidas, e a definição de parênteses de Poisson, né, é esta daqui, né? Envolve as derivadas parciais relativas aos momentos e às coordenadas generalizadas, né? Um parênteses de Poisson muito importante em física clássica, né, é o parênteses de Poisson da coordenada generalizada e do momento, né? Ou seja, o parênteses de Poisson QI PJ, né? QI PJ. É só colocar aqui, né? A e B são QI PJ, joga aqui. Você vai ver que vai dar 0 ou 1, né? Vai ser 0 se o I for diferente de J e vai ser 1 se o I igual a J, né? Só colocar aqui explicitamente, né? E, obviamente, a gente consegue mostrar também que esses parênteses de Poisson aqui, o QI-QJ, o PI-PJ, são ambos nulos, né? O único parênteses de Poisson não nulo, clássico aqui, do QP, né? Ou seja, da coordenada generalizada e do momento, né? Só sobrevivem, na verdade, o parênteses de Poisson, onde eu estou com o momento associado a uma determinada coordenada generalizada, né? Nesse mecânica clássica, esses são chamados de parênteses fundamentais de Poisson. Então, só para lembrar, se eu tenho uma teoria newtoniana em mecânica clássica, eu posso definir parênteses de Poisson, e os parênteses de Poisson são utilizados para cálculo de evolução temporal de quantidades em mecânica clássica. A derivada temporal de uma quantidade, ou seja, a variação temporal dela, é basicamente o parênteses de Poisson a menos da derivada parcial de A relativa ao tempo, né? Por que os parênteses de Poisson são importantes em mecânica clássica? Porque quando a gente vai para mecânica quântica não relativística, ou mecânica quântica, né, a gente tem aquela leitura do clássico, a versão clássica para a versão quântica, né? Os parênteses de Poisson clássicos de duas quantidades clássicas AB, né? Na mecânica quântica, quando a gente faz a quantização, né, das quantidades, lembrando como é que a gente quantiza lá as propriedades das partículas em mecânica quântica não relativística, né? Os observáveis, que são o A e o B clássicos, né, viram operadores, e esses operadores podem obedecer a relações de comutação, né? Então, o parênteses de Poisson clássico de AB, em mecânica quântica, vai virar o comutador de AB a menos do 1 sobre IH cortado em mecânica quântica, né? Claro, o comutador dos operadores associados a essas quantidades clássicas, né? A e B, que em geral são observáveis, né? Clássicos, né? É interessante quando a gente faz essa tradução, né, dos parênteses de Poisson clássico para os comutadores de operadores em mecânica quântica, a evolução temporal clássica, em termos dos parênteses de Poisson, né, que é esta equação aqui, vai virar em mecânica quântica, né, o teorema de Ehrenfest, né? O teorema de Ehrenfest dá como é que variam temporalmente os operadores em mecânica quântica, né? Por exemplo, aqui na representação de Heisberg, né, é cópia carbono do que é clássico, né, na mecânica clássica, né? A derivada temporal de A relativo a T
envolve parênteses de Poisson, de A co-hamiltoniano, né? E a derivada parcial de A relativa ao tempo. Aí, o teorema de Ehrenfest em mecânica quântica, na representação de Schrödinger, de Heisinger, perdão, é a mesma forma clássica, né? A variação temporal do operador, né, que faz o papel em mecânica quântica da quantidade clássica A, fazendo a tradução, né, é basicamente proporcional, né, ao comutador entre A e H, né, obviamente, né, A e H, e a derivada parcial do A relativo ao tempo, né, relativo ao tempo. Na representação de Schrödinger, que é o que a gente está mais acostumado a... Aqui o B igual ao newtoniano. Que a gente está mais acostumado, né? A gente usa nos cursos de mecânica quântica em geral a representação de Schrödinger, né? É a mesma equação. A equação de, ao invés de usar o operador, a gente está usando valores esperados do operador, né? Mas basicamente a leitura que a gente faz é a mesma leitura da clássica, né? A evolução temporal da quantidade clássica A vai virar a evolução temporal do operador, e na mecânica clássica ela envolve o participação de A com o hamiltoniano, e aqui ela vai envolver o comutador de A com o operador hamiltoniano, né? Então, se eu sei o operador hamiltoniano, eu consigo calcular a evolução temporal de qualquer operador em mecânica quântica, né? Por que é interessante também as relações, os parênteses fundamentais de Poisson da mecânica clássica? Porque eles vão dar origem, claro, né, aqueles parênteses de Poisson fundamentais, né, QP, né, dando delta e J, vão dar, com essa tradução da clássica para a quântica, né, vão te dar, obviamente, as relações canônicas na mecânica quântica, né? Então, o parêntese de Poisson clássico QI-PJ, dando delta e J, vai virar, com essa tradução aqui de parêntese para comutador, né, vai virar justamente o comutador do operador Q e do operador P, na mesma variável, porque é a única que sobrevive aqui no delta e J, né? Isso é igual a I H cortado, né? No caso geral, né, se eu estou usando os operadores R chapéu e P chapéu, vai sobreviver apenas o IH cortado se o I for igual ao J. Então é só para lembrar por que a importância, né? Qual é a importância do parêntese de Poisson, que é algo que está embutido dentro da construção da teoria lagrangiana, da teoria hamiltoniana em mecânica clássica, né? Se eu sei o hamiltoniano, eu sou capaz de construir a evolução temporal de qualquer outra quantidade clássica a partir do parêntese de Poisson dessa quantidade com o hamiltoniano do sistema. Por que eu estou fazendo essa revisão breve aqui do que é um parêntese de Poisson e de como é que eu escrevo a evolução temporal de uma quantidade clássica em termos do parêntese de Poisson desta quantidade hamiltoniana? É porque a gente vai escrever agora, construir, né, os operadores de Poisson, né, os parênteses de Poisson, perdão, os parênteses de Poisson dos campos, a partir de uma teoria hamiltoniana dos campos clássicos, né? Então aqui eu vou só mostrar para vocês, como finalização da aula, né, como é que eu construo, então, parênteses de Poissons clássicos, né, numa teoria hamiltoniana de campos clássica, né? Certo? Bom, sempre a gente faz copinha carbono, né, cópia carbono da mecânica clássica para a teoria clássica de campos, né? Então aqui, um caso geral, né, se eu tenho duas funcionais, eu vou chamar a primeira funcional de F e a segunda funcional de G. Eu sei que é funcional porque os argumentos estão dentro de um colchete, não um parêntese, né? Eu coloco parênteses dizendo que essa criatura aqui é uma funcional e não uma função, né? Bom, essa funcional F e essa funcional G, elas são funcionais do campo e do momento conjugado. O G também é funcional do campo e do momento conjugado. Então aqui a gente vai definir o parêntese de Poisson de duas funcionais, né? Parêntese de Poisson das funcionais F e G vai ser definida como uma integração no volume, né? Integração no volume. Bom, aí cópia carbono, né? Cópia carbono da mecânica clássica. Vem aqui, olha como é que eu calculo parêntese de Poisson de duas quantidades, né? As derivadas parciais vão virar
derivadas funcionais nas duas quantidades, ou seja, nas duas funcionais. O Q vira φ, o P vira π. Voilá. Aqui, então, a definição do parênteses de Poisson de duas funcionais FG. Integração no volume. Onde tem derivada parcial, eu faço derivação funcional relativo a Q e a P. Q, P faz o papel é o π, e o Q, o papel dele na teoria clássica de campos é o φ. É assim que eu calculo, exatamente como é em mecânica clássica, o parênteses de Poisson de duas funcionais, né? A menos a integração do volume. A forma, o shape é exatamente a mesma. Substituo as derivadas parciais pelas derivadas funcionais, né, dessas quantidades relativas ao campo e ao momento do campo, o momento conjugado. Né? A gente acabou de mostrar um pouquinho ali antes, quando a gente definiu a teoria hamiltoniana de campos, que as equações de Hamilton na teoria clássica de campos, que é o φ ponto e o π ponto, né, são justamente escritas em termos das derivadas funcionais do H relativo ao π e ao φ. Tá? Então eu posso reescrever ainda a minha definição aqui de parênteses de Poisson clássico, né, onde aparecer a derivada do Hamiltoniano, a derivada funcional, né, do Hamiltoniano relativo ao campo e ao seu momento conjugado, eu posso fazer uso, né, das equações de Hamilton numa teoria hamiltoniana de campos clássicos. Né? Por exemplo, se eu tenho uma determinada funcional, e essa funcional f depende de φ e π. É o usual aqui no que a gente está trabalhando, né? Ela depende do campo e do momento conjugado. Né? Lá na mecânica clássica, eu consigo construir a evolução temporal de qualquer quantidade em termos do parênteses de Poisson, desta quantidade com o hamiltoniano do sistema, mais a derivada parcial do A desta quantidade relativa ao tempo. Se a minha quantidade A não depender explicitamente do tempo, que em geral a gente está trabalhando nisso, né? Nos sistemas conservativos, em geral, eu não tenho dependência explícita nem no hamiltoniano nem no lagrangiano, né? Explícita no tempo, né? Então, basicamente, a evolução temporal do A só envolve, é exatamente igual ao parênteses de Poisson clássico AH. Então, a gente pode construir também a evolução temporal, né? A evolução temporal de uma funcional, né? Em termos do parênteses de Poisson da F com um hamiltoniano. Tá? Lembrando que a del F, del H é zero aqui, né? Eu estou assumindo que eu não tenho nenhuma dependência explícita temporal no tempo da minha funcional F. Então, se eu tenho uma funcional F, que depende do campo e do campo conjugado, né, canônico, eu consigo calcular a evolução temporal dessa funcional F, que é o F ponto, né, derivada temporal da funcional F. Ela é parênteses de Poisson, na teoria de campos. Parênteses de Poisson da funcional F com o hamiltoniano. É isso aqui, ó. É isso aqui explicitamente, né? Se eu fizer cópia carbono da mecânica clássica, né? A evolução temporal da funcional f é justamente o parênteses de Poisson clássico da funcional f com a funcional hamiltoniana da minha teoria, meu campo clássico, né? E, obviamente, a gente acabou de definir agora como é que eu escrevo o parênteses de Poisson de duas quantidades, né? De duas funcionais, f e h. Então, o g é igual a h aqui na minha conta, né? Então, aqui onde eu tenho del g, del π e del g, del φ, eu vou escrever, né? Eu vou escrever del h, del π, del h, del φ e usar as equações hamiltonianas, né? Hamiltonianas. Então, daqui para cá, né? Daqui para cá, a gente já entende o que vai acontecer, né? O que vai acontecer. Então, aqui eu estou escrevendo explicitamente quanto é que é a definição do parênteses de Poisson, né? Integral do volume, del F, del φ, del H, del π, menos, del F, del π, del H, del φ, e uso, finalmente, as equações de Euler-Lagrange, né? Na verdade, as equações de Hamilton, né? Para o H. Aqui, este cara aqui. E aí, consigo mostrar como é que a minha
continha, né? Como é que é a continha que a gente tem para cálculo de evolução temporal de funcionais, né? Basicamente, elas vão ser dadas em termos do parente de Poisson desta funcional com a funcional hamiltoniana, né? A hamiltoniana explicitamente. Eu vou parar por aqui, a gente já está já avançado no tempo. O que eu vou mostrar a partir da aula que vem, só para a gente entender, na aula que vem a gente vai mostrar explicitamente, né, que a partir dessa equação da evolução temporal de um determinado uma determinada funcional f, né, em termos do parente de Poisson, desta equação aqui, né, desta equação da evolução temporal da f, eu consigo reobter as equações de Hamilton. Tá? Então, eu consigo reconstruir as equações de Hamilton a partir da evolução temporal de uma funcional, desde que eu saiba calcular explicitamente, né, o parente de Poisson da f com h. Tá? Eu vou parar por aqui. Na aula que vem, então, o que a gente está planejando fazer é encerrar essa questão do parente de Poisson, né, mostrando explicitamente que as equações de Hamilton podem ser derivadas a partir da evolução temporal das funcionais, né, específicas, né. Basicamente, o que eu quero calcular na aula que vem é qual é que é a derivada funcional do campo e a derivada temporal, perdão, do campo e do momento conjugado em termos dos parentes de Poisson, né, certo? Na próxima aula. E depois, a sequência da próxima aula, a gente começar, então, a discutir a teorema de Noether, né? A gente vai discutir o papel das simetrias e a associação a cada simetria do meu sistema. A simetria do sistema tem que estar embutido tanto no hamiltoniano quanto no lagrangiano do teu modelo descrevendo aquele sistema, né? E a gente vai associar, então, essas simetrias do hamiltoniano ou do lagrangiano a quantidades conservadas, né? Então a gente vai aprender a calcular quem é a corrente de Noether e quem são as cargas conservadas de Noether, né? E vamos fazer exemplos paulatinamente, né, de quais são as possíveis simetrias que a gente pode ter. A gente pode ter simetria de translação, tanto espacial quanto temporal. A gente pode ter rotações, simetria sobre rotações. A gente pode ter simetria sobre bustos de Lorentz, né? E podemos ter simetrias relativos a quantidades internas, né? Quantidades internas do nosso sistema. Então a gente vai ver isso, começar a ver isso na aula que vem, né? O teorema de Noether para a teoria clássica de campos, né? Porque, claro, existe a teorema de Noether para a mecânica clássica, né? Então, lá na teoria lagrangiana, na teoria hamiltoniana da mecânica clássica, você consegue mostrar que a invariância sobre translações espaciais está associada à conservação do momento, a invariância sobre translações temporais está associada com a conservação da energia, a invariância sobre rotações, né, no espaço estão associados à conservação do momento angular e assim por diante em mecânica clássica. O que a gente vai fazer na próxima aula é generalizar isso para campos, né? Ou seja, qual é que é a consequência se o meu campo tem simetria, né? O meu lagrangiano, a minha teoria para esses campos clássicos tem uma certa simetria. A gente vai ver que também a gente vai ter quantidades conservadas que a gente consegue calcular, certo? São as cargas de Noether. Certo, pessoal? Acho que encerramos por aqui. Eu só vou finalizar na aula que vem a questão da utilização do parente de Poisson para a gente calcular evoluções temporais de campos e dos momentos conjugados, né? E também começar a questão de Noether. Se vocês têm alguma outra pergunta, temos um tempinho ainda. Por mim não, professor, já.